Muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez a este nosso cantinho aqui ao fim da noite, quando a noite quase que muda de dia, onde temos vagar tempo para escutar as pessoas, para ouvir o que nos têm para dizer. E a minha convidada hoje vai ajudar-nos a fazer uma viagem no tempo, no sentido em que vai ver que esta próxima hora vai passar assim num instante. Vamos aprender muito com o que ela tem aqui para nos dizer. Isabel do Carmo é uma médica portuguesa especialista em endocrinologia, diabetes, nutrição, sempre esteve ligado a esta área. Ela, aliás, também dirigiu o serviço de endocrinologia do Hospital Santa Maria, participou em vários projetos de investigação pioneiros nesta área. Ela tem um conhecimento sobre aquilo que comemos que é importante ouvirmos, é importante aprendermos. E, portanto, vai ser uma hora fantástica. Nós até nos vamos esquecer que aqui estamos. Carmo, muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Eu. Temos tanto a aprender consigo e sobretudo, a ajudar as pessoas que lá estão em casa a entenderem o que metemos à boca e o que comemos, que é muito importante. Há aqui uma coisa que é também histórica, mas eu gostava de ouvi-la sobre isto. Antigamente, os ricos eram os gordos e agora são os pobres que são os gordos. Isso tem uma explicação. É isso que eu quero ouvir. Antigamente os ricos eram os gordos, os pobres passavam fome, muita fome. Em Portugal chegou a haver... há fomes e fomes, não é? Há diferentes formas de fome, mas chegou a haver mortes por fome em Portugal nos anos 60. Mas da ordem assim das centenas. Por fome, como há agora no Sudão. Ou seja, não há em absoluto energia suficiente para sobreviver. Isso é incrível, porque estamos a pensar nos anos 60. Não estamos a pensar nos anos 20, nem 30, nem 40. Pois. E as pessoas que estão lá em casa não têm noção que Portugal, não há muito tempo, há 60 anos, vá lá, era um país onde se morria de fome, sem nutrição. E as pessoas que nasceram depois do 25 de Abril, se lhes contarmos isso é assim uma história... que não veem bem, não imaginam bem, mas era assim. Atualmente, no mundo, há as regiões onde se morre de fome. Eu estou a dizer o Sudão porque me parece que é daquelas mais fortes. E nessa altura as pessoas passavam fome, mas iam sobrevivendo, magrinhas. E os ricos tinham uma disponibilidade de todos os alimentos, em grande quantidade. Aliás, os nossos reis, não era nenhum deles era magro. Os reis eram todos abastados e eram fortes. Atenção, a nobreza era a ostentação de bem-estar, era a gordura. É verdade. E hoje em dia é o oposto. Fala-me disto. Atualmente passa-se o inverso, de facto. E isso é um fenómeno interessante. Porque a história da humanidade foi que aqueles que conseguem acumular e são melhores aproveitadores, sobreviveram nos tempos antigos. Os outros morreram de fome. De maneira que os sobreviventes nesta seleção são os bons aproveitadores. E os bons aproveitadores somos nós todos, mas uma parte são mais do que outros. Como bons aproveitadores, as pessoas mais pobres comem coisas mais calóricas. Não só comem coisas mais calóricas, mais gorduras, sobretudo, mas também muitos hidratos de carbono. Ou seja, a energia é mais barata. No fundo, a comida hoje em dia é isso, é energia. E como nós somos todos selecionados para ser bons aproveitadores, aqueles que comem quantidades mais baratas, comem quantidades mais calóricas, engordam. E, portanto, a obesidade é uma curva. Os mais pobres, eu fiz os primeiros estudos de prevalência e chegámos mesmo a esses... Pois, porque foi a primeira, corrija-me se eu estou errado, mas eu acho que foi a primeira autora dos primeiros estudos nacionais sobre obesidade de uma forma estruturada, com amostras representativas publicámos em 16 e eu fui a primeira autora, de facto, desse estudo. E chegámos a essas conclusões de uma grande quantidade de pessoas com critério de obesidade, outras com critério daquilo que se chama excesso de peso, mas podia ser pré-obesidade,
e a curva de distribuição era essa. Mas diga uma coisa, Isabel do Carmo, em Portugal há aqui um dado que você conhece bem, não é? Mais de metade dos adultos tem excesso de peso. 1 em cada 3 crianças já vive em pré-obesidade ou mesmo obesidade. Como é que chegamos aqui, vindos de um país que era tão pobre e com tanta falta de recursos? É exatamente isso. Quando começamos a olhar para os jovens com obesidade através dos pesos quando iam à tropa e faziam aquele exame da recruta. Da frição e tal. Também fez? Também fiz. E então eram pesados, despidinhos, pesados, medidos, etc. Os nascidos antes de 74 década de não 60. tinham obesidade. Tinham pouca, muito pouca. Até publicámos uma coisa com isso e tinham uma obesidade, com critérios de obesidade, 2%, 3%. Mas está a querer dizer que após a Revolução, a abertura de Portugal ao mercado internacional e por aí fora, foi isso que trouxe a obesidade, porque trouxe produtos. É isso que está, porque começou a haver abundância de produtos mais baratos. Não só abundância, como mais baratos e com o dobro do salário mínimo. E não necessariamente mais saudáveis. Os produtos que... Claro que esse dobro do salário mínimo não dá para comprar. Coisas muito boas, sob o ponto de vista de qualidade e de menos calorias. Mas o que sucedeu em Portugal, e de facto isso é espetacular, porque as últimas tropas foi em 2000, parece-me. Os últimos pessoas a irem à recruta foi de 1999, 2000. Sim, depois aos voluntários, mas é uma quantidade muito menor. Né? Até quando havia o serviço militar obrigatório, vocês tinham estatísticas fiáveis. Mas nessa altura foram todos outra vez positivos e pesados. E aí já há uma quantidade de obesidade enorme. Portanto, estamos a falar dos nascidos depois de 74. Mas há aqui uma outra componente que eu gostava de ouvi-la sobre isto, que é, hoje em dia a situação é muito mais grave porque, pela primeira vez, há uma regressão geracional, ou seja, pela primeira vez na história moderna, a ciência prevê que os nossos filhos vão viver menos tempo que os pais, devido exatamente à epidemia da obesidade. Isto é um dado muito preocupante. Vamos ver, isso ainda está... Isto pelo menos foi divulgado num encontro internacional e havia quem defendia esta tese. Pode ser, em média, porque a verdade também é que nós atualmente temos o dobro da esperança de vida do que há um século. E isso alterou completamente as circunstâncias. De facto, antes... Isto é terrível dizer isso, mas antes obesidade do que fome. Claro. É preferível. Quer dizer, nós mudámos de um padrão de fome que podia até matar para um padrão de excesso de obesidade que cresceu para o dobro, quase. Não há formas de limitar alguma forma? Então diga-me se há, quais são e porquê é que não são aplicadas? Isto, não temos originalidade nisso, porque passou-se no Brasil quando entrou a Bolsa Família, passou-se na Índia, onde toda essa gordura, sobretudo nos homens, é acumulada na barriga, tem pernas fininhas, mas eram os tais que vieram da fome e passaram a ter abundância. Então acumula-se tudo ali na barriga, de tal maneira que é necessário ter critérios de circunferência abdominal diferente para nessas regiões. Está-se a passar em Pequim, em Pequim. Os chineses vão ficar gordos com grande barriga? Vão, porque eles passaram muita fome. Adaptaram-se muito bem à fome. E portanto, estão a ficar. E é de acordo... Mas isso não se repete em todo lado. Há muitos países em que a evolução da alimentação ocorreu e as pessoas não ficaram, perdoa-me o termo, pançudas por causa disso.
E vão ficar pançudas todas. Vão ficar pançudas todas. Pronto. Todas aqui. Eu já para lá caminho, mas pronto. A Organização Mundial de Saúde chama isto um beco sem saída. Porquê? Porque sai da fome e entra na obesidade. E as comidas são muito processadas e há muita energia concentrada nos alimentos industriais, certo? Ao mesmo tempo que isto se passa, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, houve um boom na fabricação, na produção de alimentos. Passaram a ser mais baratos. E foram mais baratos porque é maior quantidade. Produzidos industrialmente. Portanto, sendo industriais, sendo em grande quantidade, o preço baixa. E há mais acessibilidade. Então acha que a industrialização da indústria... Perdão-me a expressão, mas a industrialização alimentar é a grande responsável pelo ressurgimento da obesidade? Claro que é. Isto é terrível dizer isto e é contraditório. Não é contraditório. É contraditório porque nós desejamos que as pessoas comprem as coisas em preços acessíveis. Mas também sabemos que isso lhes vai causar obesidade. E também sabemos que é outra questão. Que lhes vai fazer mal à saúde. E mais ao ambiente. Porque a quantidade de carne que é comida não é em Portugal. Em Portugal as pessoas não têm dinheiro para andar em grandes quantidades de carne. Têm dinheiro para comprar arroz, feijão e já não é nada mau. Mas eu tenho visto em Portugal os preços do peixe congelado, não é um peixe fantástico, fresquinho, do congelado, faço as contas e uma família de 4 pessoas que viva do ordenado mínimo não dá para comprar aquele peixe. Portanto, o que compram é aquilo que é mais barato. Naturalmente, as coisas que enchem mais, que são boas para a saúde, em certa quantidade, mas não totalmente, as massas, o arroz, menos o feijão e o grão, e devia ser mais, e depois uns bocadinhos de frango, uns bocadinhos de peixe. Mas os jovens estão a comer cada vez mais comida ultraprocessada, os hambúrgueres congelados, entre aspas, os McDonald's da vida, não é? Isso é relativamente barato. Porque é muito barato, quer dizer, já foi mais barato. Se fizermos as contas aos preços atuais, há substitutos bastante mais baratos e quase ao nível... Mas há aí um fator de moda e de influência perto as escolas oficiais de Lisboa, todas elas, têm muito próximo um estabelecimento de comida rápida. Ainda bem que toca nisso. A lei em Portugal, na Direção-Geral de Saúde, tem a ver com as preocupações alimentares da população estudantil, mas também do aparelho todo do Estado. Okay? E as compras... E o Governo defende e impõe limites e multa e põe taxas em cima de produtos com muito açúcar, com muito sal, e quer que todos os jovens nas escolas e nos organismos públicos comam salada, comam peixe, comam carne e tal. Mas depois, a lei diz também que o critério de escolha para quem vende a comida para estes locais é o preço. Isto onde é que nos leva? Comida barata, alta energia, muito processada, prejudicial. Essa é a lei, aliás, nós que nos ocupamos disto, temos-nos muito ocupado disso. A lei, que não é só portuguesa, é uma lei europeia, é que o critério de compra é um preço mais barato. É uma questão administrativa, o que for mais barato. E acontece em Portugal comprar-se fruta mais barata da África do Sul ou da Argentina do que a que é produzida localmente. Onde é que está a lógica disso, Isabel? Isto é uma coisa terrível. Até pela sustentabilidade. E é de um país um bocado provinciano, digamos, porque a França e a Itália conseguiram pôr em relação a essa lei, que é europeia, e que é de acordo com os acordos internacionais, pôr uma linha dizendo que tenha também efeitos benéficos para a saúde. E consideraram
que uma fruta, por exemplo, a fruta, eu dou o exemplo da fruta porque Sim, é podia o ser mais qualquer. Uma fruta local que não sofreu transportes, substâncias para se aguentar, etc. Uma fruta local é mais benéfica para a saúde. Em Portugal não se fez isso. Em Portanto, Portugal não se fez. Alimenta-se as cantinas com fruta vinda de sei lá de onde. É muito difícil uma cooperativa de produção local introduzir vendas e sobreviver, portanto, vendas nas escolas da área, porque está a concorrer com os tais, com as tais produtos vindos do outro lado do mundo, muito baratos. Muito baratos porque os trabalhadores do outro lado do mundo trabalham por nada, E depois não é? todos defendem a sustentabilidade e esquecem-se estes detalhes. Eu há tempos estava a falar com um indivíduo numa lota de Portugal e que ele dizia-me, nós os excedentes que temos na lota, porque às vezes as lotas não conseguem escoar tudo e sobra muito peixe fresco, não conseguem vender para as escolas. Porque as leis que o Estado impõe, as normas, não permitem que aquilo vá em frente. Que lógica é que isto tem na sua cabeça para alguém que estuda a alimentação e sabe o que é bom para o organismo? Estudamos e propomos, porque houve propostas nesse sentido. E não foram aceitas? Mas não se consegue furar o bloqueio administrativo e a dependência da Europa. Nem com os estudos que vocês fazem conseguem vir aos políticos. Mas, senhores, isto faz mal às pessoas. Este produto é mau para estar nas cantinas. Nem com isso vocês conseguem avançar. Se soubesse como são difíceis essas discussões. Sério? Porquê? Porque há interesses. Há interesses da indústria, não é? Era pegar nesse peixe que sobra da lota e ir entregar à escola mais próxima. Mas, entretanto, há empresas que fornecem a alimentação para aquela escola e que vão combater isso de todas as maneiras e, se for preciso, judicialmente. Não a deixa desanimada a ver isso? Eu, como sabe, tenho uma orientação política e acho que isto é o mercantilismo e o capitalismo em toda a sua beleza. Quem é que manda na alimentação dos portugueses? Quem manda na alimentação, em termos de normas, é a Direção-Geral de Saúde. Não, é isso que eu estou a... Quem manda mesmo. Percebe o que eu estou a dizer? Ou seja... É a economia... a indústria alimentar tem muito peso, é um lobby muito forte. A indústria alimentar tem um peso enorme. E uma certa forma de enganar. Porque, como assim? Já sei que se eles ouvirem vão ficar furiosos comigo, mas também sempre ficaram, é uma certa forma de embrulhar o mal em boas coisas, dizer que é bom. Coisas concretas que as pessoas possam perceber. Por exemplo, não em relação à fruta nem aos vegetais, onde os supermercados ganham muito mais do que o camponês, do que o trabalhador agrícola que as fabricou, ou que o produtor agrícola. 35% fica no distribuidor normalmente. Como? Quase 35% desse dinheiro disponível fica quem compra ao produtor e vai vender. Exatamente. No intermediário. É isso mesmo. Aquilo que me dizem os produtores, mesmo grandes produtores, estou a chamar grandes, aos que têm grandes superfícies, é que entre aquilo que pagam os trabalhadores e o consumo de máquinas e outros produtos e depois o preço a que vendem às grandes superfícies, o que fica para eles é pouco. As grandes superfícies ganham muito. Quando os vejo depois discutir em relação ao Código de Trabalho e a outras coisas, em relação ao pagamento que dão aos seus próprios trabalhadores... Sim, as grandes superfícies é um negócio e, portanto, estão lá para ganhar dinheiro. Mas a minha questão é outra. É os custos que isso tem em termos de saúde alimentar. Nós sabemos que, obviamente, as grandes superfícies têm que comprar produtos numa sequência que garantam que há sempre produto disponível. E, portanto, isso é uma pressão para cima do produtor. E os produtores não podem vender os produtos na altura certa porque não estão para esperar. E todos nós sabemos o que é que se faz à fruta para entregar a tempo a uma grande superfície e não perder o contrato. E, portanto, isso é um risco, de facto, que corremos na qualidade alimentar. Quer dizer, temos todos responsabilidade. Isto é o sistema... As pessoas depois também não têm dinheiro e querem comprar o mais barato. E o mais barato, algumas das vezes, é nas grandes superfícies, muito embora isso é uma questão que nos podia levar mais longe, porque as mercearias estão a desaparecer.
Os mercados também estão a desaparecer e muitas vezes é onde a comida é mais barata. Mas a questão é que as coisas que as pessoas poderiam comprar e que lhes fazem bem à saúde, nomeadamente, eu refiro o peixe, a fruta, os vegetais, estão com preços que não são acessíveis para uma boa parte da população. Sr. Ducado, diga-me o seguinte, se a lei diz que as cantinas e as escolas têm que ter comida saudável, porquê que permite que haja máquinas de chamadas vending machine nas escolas e nos sítios a venderem tudo aquilo que a Direção-Geral de Saúde diz que faz mal à saúde? Isso é uma das coisas que eu tenho verificado, porque ainda não há um limite de distância a que pode estar... Eu vou de vez em quando à Faculdade de Medicina, por assuntos dos mestrados que tivemos, e vou vendo as ditas máquinas. E uma vez ou outra que vou às escolas, também faz. E o que se passa é que houve, de facto, uma lei que nós ansiávamos por ela em 2019, dizendo que os doces e os salgados não podiam estar à venda nos bares das escolas, sobretudo nos bares das escolas. E nas cantinas, naturalmente, também não, mas era sobretudo nos bares. Foi em 2019. Um bocadinho de azar, porque uns meses depois, em março de 2020, começou a pandemia. Portanto, foi dada pouca atenção àquela lei da Direção-Geral de Saúde, que esteve toda ocupada na questão da pandemia. Passada a pandemia, haveria necessidade de ir inspecionar, porque se faz uma lei, depois tem que se inspecionar a ver se está a ser seguida ou não. Não foi. Ou foi muito pouco. Eu sei que na estrutura da organização da Direção-Geral de Saúde não há pessoal suficiente para fazer verificações nas escolas. Então porquê que tentam regular a qualidade da saúde e a alimentação? E eu vou vendo nas ditas máquinas e vou perguntando aos adolescentes, eu não vejo crianças, mas vou perguntando aos adolescentes o que é que se passa lá na escola deles. E na escola deles, a pouco e pouco, os bares começaram a ter coisas deliciosas, porque elas são deliciosas. Elas são deliciosas, pois. Não há isso, mas a questão aqui, há uma norma emitida pelo Estado a dizer isto é assim, e depois a prática é assado. E não há organismos de vigilância, ou pelo menos, ou então desregulem tudo e digam, olha, façam o que quiserem, a saúde é das pessoas. Não há vigilância. Não há vigilância. Nem vigilância de surpresa, nem um controle continuado disso. E vejo as crianças dizerem que aquilo da cantina é horrível. Mas tu estávamos a falar há pouco. Maus produtos de qualidade inferior porque compram pelo preço. Nem sempre são bem cozinhados porque produto também com um mau produto é difícil fazer coisas boas. É evidente que os jovens não vão achar grande piada quando veem que uma salada, que os legumes nem sabem aquilo que dizem que são. O peixe é um ultra congelado, super processado. É normal que eles depois refugiem naquilo pois as tais coisas deliciosas no bar e mais, há as coisas deliciosas do outro lado da estrada em empresas de comida rápida, de que eu não vou dizer o nome, porque não estou para apanhar com processo. Porque já me ameaçaram por 2 vezes com processos. E portanto... Não, eu percebo o que está a dizer, mas a nossa reflexão é um bocado uma reflexão das pessoas que estão em casa, quer dizer, tanta preocupação que o pão agora não pode ter sal, mas depois permitem comidas carregadas de sal, muito bem embrulhadas, com muitos açúcares e que as pessoas compram diariamente, sem qualquer taxação em cima disso. Mas isso é um outro campeonato. Vamos entrar numa área que eu sei que é muito, muito querida. Não, é essa da comida rápida, dos grandes estabelecimentos de comida rápida, aqueles que fornecem ao balcão e também os que são lojas, não é? Os que são lojas de suplementos, de coisas que fazem muito bem à saúde. Muito bem, todas aquelas coisas saudáveis que são as piores que se pode comer. São, mas é que são mesmo. Portanto, corrija-me se eu estou errado. Aquelas coisas dizem sem açúcar,
têm açúcares. Dizem sem gordura, têm gorduras, mas são as más, não é? A segunda lei tem que ter menos que 30% do que o equiparável. Mas depois o que é gordura, o que não é gordura, é outra narrativa. E 30% já é alguma coisa, não é? Vamos entrar numa área que eu sei que tem falado disso, tem analisado isso, tem criticado, que são as dietas. Critica as dietas da moda e todos os dias há uma dieta nova a surgir. Uma não se come peixe com a lua cheia, sei lá, estou a ridicularizar, mas dietas não faltam, sobretudo promessas de desintoxicar. Dietas de detox. Desmonta-me um bocadinho esta narrativa. Eu critico, de facto, porque as dietas são destinadas a duas... Mas esta, por exemplo, detox. É para... Desintoxicar. Umas são para emagrecer, as outras são as tais detox, e outras que é ter boa saúde. Okay. Mas vamos por partes. Detox, por exemplo. Desintoxicar. Faço uma dieta que desintoxico. É uma mentira. É uma mentira. Não há nada no nosso corpo, a não ser que o nosso corpo funcione mal, em termos da comida habitual, normal, que nos intoxique. Mesmo que seja uma comida que nos engorde, como as hipercalóricas, elas engordam-nos, mas não nos intoxicam. Um organismo, para ficar intoxicado, é com duas coisas. Ou é com bactérias, e temos uma gastroenterite, ou então é com substâncias como os metais, que podem realmente acumular-se. De resto, o fígado e os rins encarregam-se de deitar fora aquilo que está a mais. E, portanto, não há perigos da pessoa estar intoxicada. Intoxicada com quê? Eu vejo as análises, mas as suas análises estão todas boas. Está intoxicada com quê? E então desintoxicam com batidos. Entre aspas, estes desintoxicam, ok? Com batidos maravilhosos, onde entra sempre um bocadinho de estimulante, de substâncias que contêm cafeína, ou chás que também contêm cafeína. Aquilo é fresquinho, e as pessoas tomam e ficam logo com mais energia. Ficam logo desintoxicadas. Sabe que o poder da mente, a autossugestão, é uma coisa muito poderosa. Claro. Não é? E de facto, se nós bebermos um café, ficamos com mais energia. Aí ficamos mesmo, porque aquilo é estimulante. E como muitos desses batidos têm ou chá ou café, ou chá verde ou preto ou café, as pessoas pode ser que fiquem um bocadinho mais arrebitadas. Mas não ficam desintoxicadas de coisa nenhuma. Portanto, mas toda a indústria alimentar explora isso até ao máximo, não é? Aquilo que se vende... Promete este mundo e o outro. Aquilo que se vende de desintoxicantes. Se toma este fresquinho, o seu corpo fica com um corpinho de 18 anos. Isso já é outro capítulo, porque o frasquinho tem por fora a dizer que tem isto, aquilo, aquilo outro, mas nenhum desses frasquinhos vai ao Infarmed. É? Não Falam há. disso. E isso é uma coisa que é muito difícil explicar. Mas estamos a falar de quê? Aqueles componentes... Esses frasquinhos dos chamados suplementos não vão ao Infarmed. Isso foi uma coisa que começou nos Estados Unidos, porque o Ministério da Agricultura tinha muita força e queria vender essas coisas como plantas. E isso acabou, portanto, deixou de ir à Food and Drug Administration, que é o equivalente da nossa Infarmed, e passou a ser do Ministério da Agricultura. Depois, isto foi nos anos 90 do século passado. Depois isso foi adotado na Europa, na União Europeia, e lembro-me perfeitamente que era o Barroso que era o presidente nessa altura. E lembro-me porque foi ele que assinou a carta a dizer que adotávamos aquela lei idêntica à americana. Ou seja, vender livremente fármacos, que aquilo no fundo são fármacos. Esses medicamentos, essas coisas são dependentes do Ministério da Agricultura. E não têm nada a ver com os remédios nem com o Infarmed. Eu estava na comissão da Direção-Geral nessa altura e as pessoas do Ministério da Agricultura foram lá dizer que não tinham capacidade para estar a analisar cada um daqueles produtos. E, portanto, esses fresquinhos todos entram no mercado, põem no rótulo aquilo que têm, aquilo que dizem que têm, e
são um chamativo, um aliciante. O que é extraordinário é que as pessoas que eu vejo no consultório e que são compradoras disso é classe média, universitários, pessoas com capacidade para comprar isso e que se deixam aliciar pelos influencers. É porque os influencers não trabalham de graça. Estamos a falar daqueles frasquinhos suplementos alimentares, tem muito proteína, tem isso tudo, vai ficar muito saudável. Mas diga uma coisa, aquilo para todos os efeitos é um fármaco ou não? Seria. Ou seja, ninguém analisa o efeito que aquilo tem sobre o corpo humano. Ninguém. Exceto se alguém fizer queixa. Apesar de tudo, nos Estados Unidos há queixas, em Portugal não há. E há queixas de quê? Muitas vezes está incluído iodo ou hormona tiroideia. E isso vai dar queixas. As pessoas ficam com palpitações. Nos Estados Unidos, onde muitas coisas funcionam mal, estas funcionam bem, no sentido que as pessoas têm mais anos de democracia e fazem... Mas quais são os perigos potenciais? Seguramente há alguns estudos sobre isso. Não há estudos nenhuns. Nenhuns? Então as pessoas vão para os ginásios tomar essas coisinhas todas? Há queixas. Eu li recentemente, e até vou publicar isso num livro meu, o presidente da Sociedade da Tiroideia, americano, ele próprio a dizer a sua experiência de receber senhoras que têm palpitações e ele vai ver e está a tomar medicamento com excesso de tiroide e ele próprio conseguiu fazer algumas coisas de estudos de alguns desses frasquinhos. E que conclusões é que ele tirou? Que esses frasquinhos continham ou hormona tiroideia ou iodo, que vai dar ao mesmo. E isto com algo... Já falaram isso com os poderes... Com precisão científica. Já falaram isso com as autoridades nacionais para alertar para esse problema? Eu traduzi a entrevista deste senhor, que foi publicada num jornal científico, e vou colocá-la num livro que vou publicar. Mas nós aqui estamos abrangidos por essa tal lei da União Europeia, em que não podemos... a única coisa que podemos fazer é queixas. Queixas, sim. Se houver queixas, o Infarmed pode pegar nisso. Portanto, mas às vezes as pessoas têm queixas, mas nunca associam uma coisa à outra. Como é que, de repente, tenho palpitações, como é que eu vou perceber que aquilo tem a ver com os medicamentos que me dão para o ginásio e fico saudável? Como é que a gente estabelece essa relação? Eu, quando vejo pessoas com queixas desse tipo, pergunto, está a tomar algum suplemento? As pessoas puxam do cardápio no telemóvel e dizem as coisinhas todas estão a tomar. E eu digo, eventualmente, alguma dessas coisas tenha alguma substância. Portanto, o conselho é fazerem queixas, pode ser que algum dia alguém abra os olhos e pense por isso ou não? Nunca induzi ninguém a fazer queixa, porque sei que isso é um caminho longo e perigoso. Pois. Por mim, não me importa correr o perigo. Sim. Agora, as pessoas é que não estão para aturar as burocracias administrativas das queixas. Dietas low carb, hidratos de carbono são o terror. Há todas as modalidades. Fale-me disso. As dietas da moda, as chamadas dietas da moda, há as que os hidratos de carbono são um terror, e houve aquelas do paleolítico, que era só carne e peixe. Depois há o inverso, que são dietas vegetarianas em que não entra nada de origem animal, e há as dietas de pessoas que resolvem retirar o glúten e das pessoas que resolvem tirar a lactose. E estas são as 4 coisas que me aparecem mais. Em relação ao glúten e à lactose, aquilo que eu faço é prescrever às pessoas análises, porque há análises. Sim, porque uma pessoa tem uma alergia onde não considero alergia, então, é intolerância. Ok. Pois, porque é diferente. Sim, não têm sintomas de alergia. Vai-se fazer a análise aos anticorpos anti-glúten ou à digestão da lactose e as pessoas não têm intolerância, nem uma coisa nem a outra. E, no entanto, estão ali a comprar produtos mais caros. Porque antigamente, quando havia verdadeiramente as pessoas que tinham intolerância ao glúten,
era dificílimo. Mas como é que as pessoas percebem que têm intolerância ao glúten, Isabel? Eu acho que... Que sinais é que o nosso corpo dá? Eu acho que... Como é que elas percebem? Sim. Qualquer queixa que tenham, um bocadinho de pressão no estômago. Não, mas que sinais é que o corpo de facto nos dá quando tem alguma intolerância com o glúten, por exemplo? Não dá. As pessoas interpretam alguns sintomas que toda a gente tem. Por exemplo, as pessoas têm cólon irritável. Sim, têm. Interpretam como se fosse o glúten. Por exemplo, as pessoas têm cólon irritável, têm mal-estar abdominal e podem atribuir ao glúten ou à lactose. Em vez de irem a uma nutricionista... E aí fazerem testes para ver se há de facto assim. E nesse caso há uma série de alimentos que se põem de lado. Os testes que as boas nutricionistas fazem são os seguintes. É ir fazendo no tempo a exclusão de um alimento e depois a exclusão do outro. Não há um teste que te diga ali, preto no branco? Há teste para o glúten e há para a lactose. E vem em seguida... E as alergias aos alimentos? Toda a gente vende aí a ideia de que façam umas picadas, tirem um bocado de sangue e digam quais são os alimentos a que és alérgico. Isto tem veracidade científica? Algumas dos alergologistas são corretas. Outras, pessoas que gostam de ganhar dinheiro com essas coisas, não são. Não existem. Esta moda agora também do ser vegetariano faz sentido em termos... corpo humano, do nosso organismo, essas dietas radicais só sem qualquer tipo de proteína animal? Ontem uma amiga minha que está com falta de ferro disse-me: olha, estou a comer muito espinafre porque a minha filha dela, doutorada em ciências, porque a minha filha me disse para eu comer espinafres por causa do ferro. E eu disse-lhe: para ti não dará efeito, para as cabras sim. Porque as cabras é que têm uma enzima para tirar o ferro dos vegetais e, portanto, têm ferro. Somos diferentes. Está a ver, isso é literacia. Mas somos 99,9% das pessoas que estão ali daquele lado não faziam ideia disso. Pois não. Nós não temos o enzima para ir buscar o ferro aos vegetais. Então vamos buscar aonde? Nós vamos buscar à carne. À carne vermelha, ao fígado. Parece que as populações indianas, ao longo de milhares de anos, terão adquirido, por uma mutação genética, essa capacidade de ir buscar aos vegetais. Mas nós, não. Nós devemos comer vegetais, porque outras coisas... É fundamental, a fibra para o funcionamento do aparelho intestinal. Fibras e imensas vitaminas e sais minerais que os vegetais têm e que, por exemplo, a vitamina C vem dos vegetais. Há imensas coisas que vêm dos vegetais e devemos comer vegetais. Vegetais verdes e coisas vindas da terra, como seja o feijão, o grão... As leguminosas são fundamentais para a alimentação. E que trazem essas vitaminas e sais minerais. Agora, ferro, não. E a história dos jejuns? Jejum intermitente é a solução para a sua... Os jejuns. Há pessoas que conseguem estar 12 horas, 12, 16, em jejum. Eu consigo, se estiver a dormir. Há muita literatura científica a esse respeito e tolera-se que as pessoas façam esse jejum, em que vão consumindo, porque estão em jejum, algumas reservas de gordura. E isso tem sido, do seu ponto de vista científico, sustentado. Mas tem sido usado sobretudo para quê, a nível... Para perder gordura. Para perder gordura. Porque o organismo, com esse tempo todo... Durante a noite, nós consumimos pouca energia. Nós todos, o nosso corpo. Nosso sistema Mas se esse jejum continuar depois de manhã, começa a ser consumida a gordura para fornecer calorias. Claro, mas isso é uma... evidência. Queres fazer dieta? Fecha a boca, não é? Pois, mas isso não dá. Diga-me porquê que não dá. Não dá. Porque nós estamos... A humanidade evoluiu ao longo de centenas, de milhares de anos para gostar das coisas hipercalóricas. Porque foi isso que nos fez sobreviver. Portanto, nós gostamos de doces, nós gostamos de gorduras, a humanidade está muito feita para
para comer coisas Ah, hipercalóricas. está dependente dela, do ponto de vista da evolução biológica, precisa dessas energias. Portanto, para nós, ou são pessoas com pouco peso, que são poucas já, não é? Com pouco peso, com peso saudável, que têm uma apetência normal, digamos, natural, apenas para pequenas quantidades, ou então a nossa tendência é para termos mesmo alguma compulsão para estes alimentos. E desse modo, dizer fecha a boca não chega. Tem que se explicar, tem que se ver com a pessoa o que é que ela pode pôr no prato, por exemplo, em termos de quantidade. Temos que ver como é que a fruta é comida. Porquê que diz isso? Porque o açúcar da fruta, a frutose, sim. se entra direitinha, sozinha, no nosso organismo, a frutose transforma-se logo em glicose e há um pico de glicémia. E atrás do pico de glicémia vai a insulina. Se comermos no final da refeição, aquilo vai devagarinho, já entraram as fibras, já entrou isso. Exatamente, já entrou muita coisa e aquilo vai misturado com os outros e não faz pico. Ou seja, se eu queria ouvi-la sobre isto, a sequência porque se come, por exemplo, é o fundamental na saúde alimentar, não é? Não é tanto o que se come, mas é evidente, coisas ultraprocessadas nunca devemos comer, mas uma alimentação para si o que faz sentido é ter cuidado à sequência alimentar, não é? A sequência é para onde muito é que se começa, não é? Porque há dietas de países que de facto as pessoas não são muito gordas porque tem a ver com essa sequência. Por exemplo, não sei se é este o caso, a Itália comem os vegetais comem primeiro. Isto é muito importante ou não para uma saúde alimentar? É importante porque o estômago fica cheio. Fica cheio, os vegetais não têm frutose, ou seja, é muito pouca, que faça logo subir o pico de glicémia e o estômago fica satisfeito, digamos, mais satisfeito, porque temos uma hormona no estômago que se chama grelina. Grelina. Opa, que nome parece o nome de uma amiga. E a grelina vai direto ao nosso cérebro dizer se já está satisfeito ou não, ou assim, a grelina vai logo. Portanto, estão aí em casa, procurem a grelina, tratem-na bem, que ela vai-vos ajudar. Continue. O conhecimento, que é relativamente recente, das hormonas do nosso tubo digestivo, vai-nos ajudar muito na compreensão disto. E, de facto, aquilo tudo que o Damásio explica, que antes de termos esta coisa cá em cima, bem estruturada, viemos de animais que só tinham tubo digestivo, e ele comandava tudo, em termos de acesso e disponibilidade, isso permaneceu. Na evolução nós ficámos à mesma com estas coisas todas. E, portanto, na nossa barriguinha... Ou seja, somos muito primários na relação com a comida. Somos primários e depois temos uma coisa, essa sim, no cérebro, que é a dopamina, que para algumas coisas pode ser mortal, que é a questão dos estupefacientes, não é? Os opiáceos é por causa da dopamina, porque a dopamina dá prazer. Está bem. O que é que pode desencadear a produção de dopamina? É isso que era importante perceber em relação à alimentação. Em relação a essas coisas muito perigosas, os opiáceos, é o tabaco, e são os doces que não vão também, desde que sejam alimentos, vão ao mecanismo da saciedade. Ter fome ou não ter fome. Mas para além desse mecanismo e noutra localização, ficam os receptores para a dopamina, os mesmos que funcionam para os opiáceos. É o prazer que imediato. E, portanto, aquela substância, que boa que ela é. Mas, Isabel do Carmo, ainda assim, quer dizer, o grande problema da alimentação das pessoas não é só o que comem, mas é o quanto comem. Porque... dir-me-á, mas não me parece que um doce de vez em quando faça o mal por aí além. O problema é que as pessoas cada vez comem mais quantidade de tudo e depois sentam-se a ver as redes sociais, não se mexem. Claro, que isso que diz é verdade. Mas o doce, para quem quer perder peso, o doce de vez em quando não funciona. Eu estou-lhe a falar dos doces, sabe porquê? Porque eu sou a pessoa mais gulosa que alguma vez conheceu na vida. Ai, eu também.
A dopamina. A sua dopamina na cabeça. A sua dopamina funciona muito bem, a minha também. Agora, a questão da quantidade é que é relevante. Mas em tudo. Não é só a quantidade, é o estímulo. Se a pessoa tem em casa aquela coisa, é como o tabaco e o vinho e o álcool. Se a pessoa tem em casa aquela coisa e sabe que lá está... Está bem, mas podemos controlar as quantidades, quer dizer, não é um copo de vinho que... Isso é muito... Explique isso a um fumador. Olha, controla lá as quantidades. Eu a mim consigo explicar-me e tenho isso tudo e consigo gerir. Ótimo, mas as pessoas que estão... Tudo não... está muito bem, essa blusa, essa coisa preta disfarça muito bem. Preto não me eu trago também estas roupas assim largas, que é para disfarçar. Mas também não resiste à dopamina. A única coisa que faço e que recomendo é não ter nunca em casa doces. É? Nunca. Eu gostava de conseguir isso, sabe? Mas isso... É a única coisa que vigora. Porque a pessoa sabe que está ali aquela coisa, está ali aquela... É como o vinho para os alcoólicos. Está bem, mas não precisamos ser alcoólicos para beber vinho. Quer dizer, para os alcoólicos é evidente, como para as pessoas viciadas numa série... Agora, temos é que ter tempo e quantidade e gerir isto, não é? Não se pode dizer a um alcoólico bebe só meio copinho. Pois não. Não podemos é chegar lá, ao ser alcoólicos, não é? Não se pode dizer a uma pessoa que tem compulsão para os doces, tens ali aquele chocolate, mas come só um quadradinho. Olhe, por falar nisso, um quadradinho. Outra das grandes narrativas, que é só uma narrativa que não faz sentido, mas está aqui quem sabe do assunto, é os superalimentos. Não há superalimentos. Isso é outro comércio, não é? Agora, o açaí é um superalimento. Porquê? Com meia dúzia de leguminosas temos os mesmos componentes, certo? Claro. As pessoas enchem-se de proteína. É um comércio. Enchem-se de proteína porquê? Elas não têm falta de proteína. Vão encher os rins, vão sobrecarregar os rins. Sobrecarregar os rins, sobretudo, não é? O excesso de proteína ataca o rim. Claro. Porque obriga-o a trabalhar muito mais. É lá que ela vai passar. É através dos glomérulos e dos tubos renais que a proteína vai passar. Ou não, quer dizer, ou é mandada para trás, tudo bem, ou então passa mesmo e vai estragando aquele filtro, digamos. Mas portanto, às vezes quando tem os seus pacientes vão ter consigo e lhe falam que estão a comer um superalimento, eu gosto só como açaí. O que é que lhes diz? Diz para não comer. Mas claro que há muitas pessoas que... O açaí é um bom exemplo até porque é uma coisa muito pouco sustentável, porque é um fruto que só é produzido... O açaí até é um alimento pouco sustentável no sentido em que é produzido quase todo na Amazónia e está a ter um impacto agrícola muito relevante agora que se tornou moda. Mas enfim, mas o que é que lhes diz quando eles vão lá com isso? Aí as pessoas usam como doce, como substituto do doce. Eu tenho visto pouco as pessoas a alimentarem-se sobretudo dessa substância. É mais como substituto do doce. Mas as populações sul-americanas que consomem esses vegetais, esses alimentos vindos dos vegetais, por um lado, não os consomem processados. Consomem tal e qual eles vêm do chão. Tal como aconteceu com o chocolate. Nós, quando comemos o chocolate, delicioso chocolate... Preto de preferência. Nós estamos a consumir o cacau, da planta do cacau que as pessoas sul-americanas consumiam e chamavam aquilo o alimento vindo do céu. De facto, é vindo do céu, porque aquilo é doce, mas o chocolate que nós comemos... Quer dizer, o cacau não é doce, é amargo. Depois é que lhe metem açúcar e gordura. Mas o cacau é profundamente amargo. É. E, de facto, o cacau em si... agora, essas coisas também desapareceram, mas parece, nos estudos feitos nestas populações, que protegia, que tinha elementos que protegiam doenças cardíacas, mas o que nós comemos é já cheio de açúcar, de gordura, é outra coisa. Mas é bom.
Olha, o que é que está a mudar na alimentação dos portugueses que mais a preocupa, no sentido, agora até mesmo dos nossos produtos, ou seja, produtos endógenos, que sempre fizeram parte da nossa história alimentar. O que é que está a mudar que a deixa preocupada enquanto nutricionista? Deixa-me preocupada que sendo um país de costa, nós comemos muito peixe. Somos os países da Europa que comemos mais peixe, felizmente. Mas eu acho que deveríamos comer mais peixe. Quer dizer, e preocupa-me que... Isso é verdade, mas atenção, grande parte disso deve ser uma coisa chamada bacalhau, nem é um peixe português. Esse não é. E as sardinhas, não é? Porque no dia-a-dia há muita espécie que nós não comemos. Mas é pena. Nós devíamos comer mais sardinha. Olha, no sul de Espanha, naquela zona inicial, Cádiz, comem cavala até na rua. Cá era o peixe dos pobres e durante muito tempo ninguém queria comprar porque aquilo era o peixe dos pobres, certo? Mas que devíamos comer. E hoje em dia os grandes chefes já estão a recuperar isso. E é pôr-lhe umas coisas à volta e em cima. Okay, mas muito, além de muito nutritivo, é um peixe que de facto é muito interessante. Muito bom. Não é? É muito bom porque, como é um peixe de superfície, tem pouco mercúrio. E por outro lado, é muito rico em ômega 3. É sim. E, portanto, nós devíamos ingerir mais... Ingerimos muito, mas devíamos ingerir mais peixe. Os vegetais deviam ser acessíveis às pessoas em termos de preços. A fruta devia ser local, a nossa das cooperativas, de tudo o que está à volta, e preocupa-me o preço muito barato das coisas que são carregadas de gordura e açúcar, nomeadamente essas dos jovens. Os hambúrgueres, essas coisas todas. Os hambúrgueres. Aquelas coisas feitas de galinha que de galinha devem levar alguma coisa. E depois essa questão de comprar local, isso bate numa parede muito grande chamada... As pessoas hoje em dia querem ter morangos todo o ano, mangas todo o ano, querem ter tudo durante todo o ano. Isto não é sustentável? Não é sustentável. As pessoas devem comer aquilo que sazonal for da época. E nesse sentido, não basta dizer, não é? Por exemplo, nós agora aqui estamos a dizer, e eu espero que as pessoas estejam lá em casa a ouvir e a aproveitar alguma coisa do que nós estamos a dizer. Mas uma outra coisa é a política governamental a esse respeito. Que não favorece isso. Não tem, a Direção-Geral de Saúde não tem dinheiro, não tem mesmo dinheiro para fazer uma política de propaganda alimentar saudável. Nem de apoiar as frutas sazonais e, de alguma forma, desincentivar a compra de produtos importados. No sentido... Dizer que eles estão cheios de... Têm que estar cheios de coisas que nós não conhecemos. Para chegarem aqui com aquela frescura, aquele brilho, aquele aspecto e serem mais baratas que as nossas, por um lado o trabalho lá é mais barato. Mas para além disso há muita industrialização química claro, e que isso é feita. Também é importante. Mas eu penso que agora o novo acordo com o Mercosul que está a ser feito está a ter isso em conta. Sim. E que é muito importante. Para quê? Para obrigar que quem produz alimentos fora da União Europeia tenha os mesmos cuidados na produção que há na Europa. Nem sempre acontece. Neste momento não acontece. Eu podia dar exemplos de várias frutas que chegam cá às grandes superfícies. Se as pessoas vissem como aquilo é produzido, duvido que as comprassem. Não é? Mas essa é uma preocupação e é um bocado... Deixa-nos um bocado sem saber o que fazer. Eu acho que se a Direção-Geral tivesse dinheiro para fazer continuamente não é fazer... missa, sim. Não é fazer coisas que as pessoas não suportam por tipo de linguagem, mas ir a cada região, a cada sítio, às aldeias, para explicar, ser receptivo ao que era as pessoas... Era o se. Olha, faz-me lembrar, para terminar, faz-me lembrar uma letra de uma canção muito antiga que dizia: se cá nevasse, fazia-se cá seguir. Não, mas olha que isto não era muito caro. Pois, está bem. Mas não há dinheiro para isso. Olha, Isabel do Carmo, é sempre um prazer ter tempo a falar com as pessoas e ouvir. Muito obrigado. Já sabe, continuo desse lado, fico por aí, fica bem. Para a semana,
voltaremos a falar do que metemos à boca. E obrigada Obrigado, por me ter convidado e por me terem ouvido. Obrigado.